Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Para prosseguir com nossos estudos, eu acho legal passar para vocês os comandos básicos do Linux, os comandos que você pode utilizar para manipular, criar arquivos, instalar pacotes, né, esse tipo de coisa. Então você vai abrir sua máquina virtual e a gente vai estudar isso juntos. Bom, vamos começar com listar. Então, para listar qual conteúdo que eu tô na pasta atual, né? Basta eu dar o comando ls. Então, ele não vai me retornar nada porque no meu barra home atualmente só tem arquivos ocultos. Para listar os arquivos ocultos eu tenho que botar uma flag, né? Que é um complemento do comando. Geralmente simboliza com menos e a flag, né? Então, ls-a vai mostrar os arquivos ocultos. Veja que os arquivos ocultos naturalmente começam com um ponto na frente. E aqui estão os arquivos que na pasta da pasta que eu estou atualmente. Para poder listar mais informações, eu posso juntar mais uma flag a que eu já utilizei anteriormente. Então eu posso simplesmente fazer assim, LA. Então ls-la ele vai listar de forma mais específica o conteúdo da página, da pasta atual, é, contendo informações de modo, usuário, grupo, é, quanto de armazenamento que ela tá gastando, a data de edição e o nome do arquivo. Se eu achar que dessa forma não está muito é, visível o que tem dentro da minha pasta, né? Posso botar um H de Human Readable, que me torna um conteúdo mais aceitável aos olhos humanos, em diversos comandos, é claro, né? Aqui ele só vai mexer só com a quantidade de armazenamento que ele está sendo utilizado. Mas os demais comandos eles têm uma funcionalidade diferente. Bom, e como é que eu crio uma pasta no meu, no meu Linux? Vai ser um mk de make, né? Esse é o que me remete, né? ls me remete a listar, enfim, mk de make, eu não sei porquê. Você pode fazer essa associação. Eu não sei exatamente se significa isso, mas é o que eu associei na minha cabeça. E dir de diretório. Tem mkdir, dar um espaço, né? E escrevo o nome do diretório que eu quero. Então, vou escrever o nome de dir. Ele fez até um barulhinho, né? Como é que eu sei que esse diretório foi criado? Posso dar um ls. Aí eu vi que temos um diretório aqui. No Ubuntu, em algumas das distribuições, tem um tem como você utilizar alguns alias padrões, como por exemplo o ls-lh, se eu não me engano, no Ubuntu é ll, mas ele não foi. Ah tá, é porque tem que fazer assim, ó. Você vai ver manipulando aqui na hora, então, vamos lá. Bash rc. Opa. Parece que eu não tenho, eu vou criar ll é igual a s-lh. Funciona. Bom, agora vamos source.bashrc. Bacana? Acabei de criar um alias, ou seja, eu criei meu próprio comando, por assim dizer, que junta a informação de outro comando e eu posso jogar na tela. Enfim, bom, prosseguindo, eu criei o diretório dir. Então, ele tem uns mod dele, tem o dono, enfim, tem a data que eu criei, tudo bonitinho. Como é que eu faço para entrar nesse diretório? Eu uso o comando cd e escrevo o nome do diretório. Então, você percebe até que mudou aqui embaixo, eu estou dentro do diretório. Se eu dar um ls, um ll de novo, está vazio. Você não encontra nenhuma informação aqui dentro. Bom, dois pontos, geralmente ele está informando qual conteúdo do diretório para trás e o ponto do diretório atual. Então, se eu der um cd, dois pontos, ele retorna para o diretório que eu estava antes. Quer dizer, um diretório atrás do diretório que está atualmente. Então, se eu der um ls-lh de novo, vou voltar aqui naquele primeiro diretório que eu estava. Vou voltar. Outra coisa bacana, se eu quiser voltar para um diretório X que eu estava, posso dar só um CD menos. Ele refaz o último CD, o último local que você estava. Você viu que ele apareceu aqui pra gente
um caminho, né? No barra home, estudos, dir. Como é que eu faço para saber o caminho que eu estou atualmente? É o comando pwd. Ele mostra para a gente esse caminho. Você vê que até a saída é igual. Então, por exemplo, se eu quiser ir diretamente para essa pasta, basta eu copiar essa informação e dar um cd barra home barra estudos dir. Aqui eu vou voltar para o estudos. Então, tá vendo? Eu voltei para o estudos. Mas esse comando vai funcionar melhor se você exemplificar a raiz, tudo bonitinho de onde está a sua pasta. Eu vou dar um cd menos para voltar de novamente onde que eu estava. Para eu criar um arquivo vazio com base no o mask. O mask é o tipo de criação padrão com os modos do seu sistema operacional. Bom, isso vai ser abordado mais na frente, né? Mas como é que eu faço para somente criar um arquivo? Eu dou o comando touch. Touch, sei lá, vou botar aqui arquivo. Arc. Se eu der um ls, ele vai aparecer aqui, ó, de forma mais elaborada. Você vai encontrar o arquivo aqui dentro com seu mod, seu dono, seu grupo, enfim, o tamanho dele 0, que não tem nada dentro. Bom, como é que eu posso atribuir uma informação, seja um texto para o arquivo? Tem várias formas, né? Mas vamos passar pela forma mais simples o possível. O arquivo, o comando echo, ele tanto traz a informação quanto ele insere a informação em um arquivo. Se eu colocar entre aspas assim, ó, pode ser aspas duplas. Olá, mundo. E dar um maior, espaço maior, nome do arquivo, ele vai jogar este conteúdo aqui para o arquivo. Então, vou fazer isso. E se eu der um comando chamado cat, ele captura as informações de algum lugar, é o stdout, arc, ele vai informar o conteúdo do arquivo. Então, olá mundo. Deixa eu dar um clear aqui, clear para poder limpar a tela. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero mudar a informação que tem lá dentro. Então, eu vou dar um echo, sei lá, nova info. E colocar aqui no arc. O less também funciona para poder a gente capturar informações. Então, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que fica o less. Opa, acho que tem que fazer a instalação. Tudo bem, depois a gente passa por isso. Cat arc. Nova info. Tá, mas e se eu quiser agregar uma informação? Como é que eu faço? Bom, eu dou um echo. Mais nova. E eu coloco 2 iguais. Então ele vai para o final do arquivo. Bom, você pode perceber que agora tem as duas informações, ele não substitui a informação e foi para o final do arquivo. Beleza, o que eu posso fazer agora? Nós temos editores padrões dentro desse mundo Linux, né? Os mais conhecidos são o Nano e o Vim, o VI, enfim. VI é a versão antiga do atual Vim, né? Ele provavelmente vai funcionar em muitas distribuições, outras não, outras você tem que instalar, algumas você tem que instalar um Vim, que é o editor mais novo, mas geralmente o Nano ele já vem em várias distribuições. Então vamos primeiro abordar o Nano. Ixi, não veio. Então vou mostrar para vocês rapidamente como é que você faz a instalação. Em algumas... Vamos lá. Quais são os dois tipos de Linux mais utilizados hoje em dia? São os Debians e são os Red Hat. Os dois seguem vertentes diferentes, lógico que tem vários comandos que são iguais, afinal eles vêm do mesmo pai. E eles têm os seus filhos também, por assim dizer. O Debian tem um Ubuntu, por exemplo, o Lubuntu, tem várias distribuições. E o Mint, né, que é do Ubuntu também. O Red Hat tem várias vertentes também, que são CentOS, OracleOS. Nós temos também o Fedora. Eu nem sei falar essas palavras direito, assim. Se a minha pronúncia estiver errada, me perdoe. E você pode me corrigir sem nenhum problema. E como a gente instalou um Ubuntu 22, a gente vai utilizar os métodos de instalação dele. Então, eu tenho basicamente 3 formas de instalar um pacote
os programas são chamados de pacotes, né? Eu dou um apt install e o nome do pacote, exemplo, apt install nano. Aí ele fala pra mim aqui, ó, permissão negada. Quem tem permissão de fazer tudo? O administrador. Como é que eu acesso o administrador? Eu boto na frente do comando o sudo apt install nano. Aí ele está procurando, achou um pacote aqui para instalar. Deixa eu ver aqui se você está conectando com a internet, né? Se não tiver, vamos deixar essa etapa para a parte 2. Parece que ele não está conectando. Tá. Tá, eu vou deixar essa parte para a parte 2. Vamos ver o Vim então, provavelmente... Ah, sim, sempre que você apertar o Tab, na maioria das vezes, na verdade, ele vai te dar um exemplo do comando que você possa ser o comando que você esteja procurando. Então, você dá um Vim no arquivo que eu estava, né? Eu vou ter essa tela aqui. Bom, aqui embaixo eu vou ter o número de linhas que eu estou atualmente e qual a posição da linha. Aqui na esquerda é o nome do arquivo, como tamanho, esse tipo de coisa. E o modo que eu estou inserido. Se eu apertar os botões aqui aleatoriamente, tentar escrever, provavelmente eu não vou conseguir, ou vou causar algum problema, porque no Vim nós temos alguns modos de você manipular o arquivo, de editar, né? Então, para poder eu editar, fazer um insert, eu tenho que apertar o I nessa tela. Ele muda aqui a informação para insert, e agora sim eu consigo escrever, né? Então, eu vou adicionar mais uma informação aqui embaixo. Então, outra info. Desculpa. Como é que eu faço para sair agora dessa tela, para salvar? É difícil, não é visivelmente inteligente. Enfim, eu não consigo ver um botãozinho para fechar. Se eu apertar aqui, eu fechei meu terminal. Bom, eu tenho que apertar a tecla ESC. Percebeu que saiu o insert daqui? Agora, eu vou apertar vou botar a tecla 2 pontos. E como é que eu salvo esse arquivo? É o dado de write. Então, aqui ó, ele falou pra gente que escreveu. ESC novamente, 2 pontos. Eu quero sair do arquivo. É o Q de kit. Então, eu consegui sair do arquivo. Se eu der um cat novamente no arc, ele vai mostrar as informações do arquivo. Bom, e como é que eu faço para excluir esse arquivo? Eu tenho que temos um comando para isso, que é o rm de remove. Então, remove e o nome do arquivo. Se eu dar um ls, um ll, mas não vai ter nada aqui. Bom, e como é que eu faço? Vou voltar para nossa pasta anterior. Veja que eu estou na pasta anterior. Para remover um diretório, também é muito simples. rm dir. Excluir um diretório. Bacana? Como é que eu faço para ver? Deixa eu ver aqui. Os processos do meu computador. É o PS. São os processos do meu computador. Aí, por exemplo, eu quero ver mais especificamente. Eu posso dar um PS ao X, grep ao X. Opa. Como é que era? Não, peraí. Aqui, assim. Então eu vejo vários processos aqui de forma mais exemplificada, quantidade de memória que está consumindo, CPU, o PID dele, né, que é o ID, o usuário que está executando, o tempo, né, esse tipo de coisa, o comando que executa esse programa, né, esse processo. E deixa eu ver o que mais. Eu posso ver, por exemplo, o PWD, ele mostra qual pasta a gente está. Se eu dar um tree, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não vai ter esse comando aqui mais. Tá, enfim. Vamos passar para o próximo então. O comando top, ele vai reunir as informações do nosso comando PS, né, de processos, só que de uma forma mais bonita, por assim dizer.
Ele mostra relações de memória, de processos, o PID. Você vai ver como é que fica. Veja. E você ainda pode fazer alguns tipos de manipulação, enfim. Temos usuário, PID, memória, tempo. Aqui em cima é a memória RAM. Aí você fala, cara, ainda tá meio estranho e tudo mais, né? Não consigo ver direito. Tem outro comando também que ajuda nisso, que é o htop, mas tem que instalar. Quando resolver lá a questão lá da rede, eu instalo pra gente ver na parte 2. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui, galera? Nós temos o comando IP, que ele mostra pra gente as configurações das interfaces de rede. Então, se eu dar IPA, ele mostra a interface de rede atual, o meu IP, né? MAC address, esse tipo de coisa. Outros comandos muito inteligentes. Sim, eu fiz pra gente aqui um resuminho. Eu vou editar ele também, eu vou manter ele sempre atualizado. Então, os comandos que eu tô passando aqui, você vai encontrar aqui, ó. Olha que bacana. Tô lembrando agora do comando do copiar. Então, vamos lá. Vou criar duas pastas, vai. mkdir p1, mkdir p2. O que eu não posso fazer aqui, eu acho? Deixa eu ver aqui. Eu não posso criar uma pasta com caractere especial somente. Então, ou caracteres coringas. Então, por exemplo, mkdir, asterisco, taranã. Deixa eu ver como é que ele vai aparecer. Ele aparece entre aspas, ó. Porque essa estrelinha é um caractere coringa. Ele é utilizado para fazer pesquisa, para manipular, esse tipo de coisa. Então, eu vou até remover, né, essa pasta. Depois a gente vai entrar nesses assuntos também. Eu criei duas pastas então, né? A P1 e a P2. Eu vou criar agora um arquivo dentro do P1. Vai ser AR1. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o arquivo do AR1 pro P2. Então eu faço assim, ó, cp P1 AR1 P2. E se eu for ver ela agora no P2, eu vou botar o AR1 lá dentro. Você está vendo que eu já estou manipulando aqui de uma forma inteligente? Com o tempo vocês vão aprendendo a fazer isso, né? De você dar um alias direto numa pasta, de você copiar de uma pasta direta para outra, esse tipo de coisa. E aí, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero alterar o nome do arquivo que está dentro do P2. Então, um arquivo MV de move, eu posso fazer assim, alterar o nome do arquivo, né? Então, se eu fizer assim, ó, N1. E eu acabei alterando o nome do arquivo AR1 para N1. Então, tá vendo? Alterei o nome. E deixa eu ver o que mais. Eu vou colocar assim. Eu quero movimentar agora esse arquivo. Eu quero tirar dessa pasta e colocar aqui na raiz. Então, eu vou dar um MV também, ele funciona para isso. P2, N1, ponto. Ponto simboliza a pasta que você está atualmente. Se eu der um ls-lh, tá bem aqui o arquivo. Bacana? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma diferenciação entre dois arquivos, para saber o conteúdo de cada um. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou botar um conteúdo no arquivo, né? Vou botar aqui, beleza, dentro do N1. E vou botar tipo, bom, dentro do P1. O comando diff, ele pega a informação de um arquivo, vou da esquerda, primeiro da esquerda e depois o arquivo da direita. Então, P1, então, diff, espaço, o arquivo da esquerda, espaço, o arquivo da direita. Por que eu estou falando isso? Ele achou uma linha diferente da outra,
na esquerda, então tá vendo que a setinha tá pra esquerda, ele achou o conteúdo beleza, aí esses 3 pontinhos, passou pro próximo arquivo. No arquivo da direita, eu achei o opa, bom. Bacana? Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar pra vocês hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso... sim. Posso mostrar pra vocês a hora que ele tá atualmente, né? A data, né? Data e hora. Então hoje é sábado, 8 de outubro, às 21h50 de 2022. Eu posso saber informações do sistema operacional que eu estou. Então, o new name "-a". Já falar que eu estou dentro de um Ubuntu 22. Desculpa, esse é o hostname, Linux. Aí ele fala a versão do kernel. Aí aqui ele fala de onde que é esse sistema operacional do Ubuntu. E mais questões sobre data e hora, né? Enfim, arquitetura do sistema. Ou em alguns distribuições pode dar um LSB, o release "-a", aí você tem várias informações aqui. Ubuntu 22, enfim. Eu posso testar minha conectividade com a internet utilizando o ping, que envia um pacote de teste, um eco, via protocolo ICMP até o destino e informa para mim quanto tempo ele levou para ir e voltar. Então eu posso dar um ping no Google para verificar qual é a minha conexão na internet, né? A velocidade que eu estou chegando lá e voltando. Aqui, como a gente percebeu lá em cima, que ele não está conseguindo sair para fora, ele não vai achar. Tá vendo? 100% de perda de pacotes. Ele enviou 8 pacotes. Agora se eu pingar, sei lá, localhost, ele está enviando um pacote para ele mesmo. Então, olha o tempo que demora e o número do pacote, esse tipo de coisa assim. Quando você dá um Ctrl C no terminal, você para o que está acontecendo atualmente, tá? Então, pega essa dica também. Bom, comando DF, ele mostra questões sobre armazenamento. Então, o ponto de montagem deles, que depois a gente também vai falar, aqui na esquerda, o file system. Os blocos que ele está alocado, quanto que ele está utilizando, o que está avaliado de espaço para ele, a porcentagem do que ele usou e onde ele está montado, né? E, bom, acho que para a parte 1 dos comandos básicos vai ser isso, né? Depois eu passo uma parte 2 e não esqueçam de dar uma olhada aqui no... Eu vou disponibilizar para vocês esse documento aqui, né? Que é a partir disso aqui que a gente vai ter nossos resumos, né? Nossas informações. Então, vou ficar por aqui e qualquer coisa, bate o olho aqui, já vai olhando os comandos que tem, já vai se habituando. Tem Explain Shell, que é tipo, se você encontrar algum comando que você não sabe o que está acontecendo nele, você pode jogar ele aqui e ver o que tem nesse comando, e entender cada aspecto dele. Temos um manual oficial do Ubuntu, onde tem a lista de todos os comandos, eu coloquei em PTBR, né? O manual você pode acessar a qualquer momento, então você dá um man, exemplo, ls, deixa eu ver aqui, to restore this content, nossa. Tá, dá um man, sei lá, IP. Enfim. Cara, ele tá estranho, mas depois eu vou ver o que tá acontecendo. Man top. Não tem nada. Eu acho que eu tenho que fazer algum restore para poder ele funcionar. Mas depois eu faço, sem problema nenhum. E aí vocês vão ficar com todo esse conteúdo aqui e pode falar comigo nos comentários, né? Enfim. E é isso. Tchau, tchau. Até mais.